Um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia é Davi. Por quê? Davi realmente é um improvável. Improvável, mas escolhido por Deus. A verdade é que toda pessoa que Deus decide fazer algo bom e poderoso na vida dele e através dele, você pode ter certeza que é alguém improvável, alguém que já viveu rejeição, alguém que já foi ignorado, alguém que as pessoas olhavam e falavam assim, isso aí não vai dar em nada. Esse tipo de pessoas é a especialidade de Deus pegar, transformar e fazer deles pessoas relevantes e poderosas na terra, capaz de impactar a vida de muita gente. Davi, ele foi o maior rei que Israel já teve. Davi deixou o seu nome marcado na história. Mas uma das coisas que eu gosto é que quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o belemita, o pai de Davi, está lá em 1 Samuel capítulo 16, para ungir o novo rei de Israel, porque o Senhor tinha rejeitado Saul, porque Saul, o primeiro rei de Israel, não estava seguindo os mandamentos, estava vivendo uma vida em desobediência. E Deus decidiu deixar Saul de lado e ungir o novo rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, os irmãos de Davi estavam todos em casa. E quando Samuel chega com um chifre cheio de azeite para derramar sobre a cabeça do novo rei, ele se encontra com Abinadab. Ele logo pensou que estava diante do novo rei, porque Abinadab tinha corpo de guerreiro, um cara alto, de boa aparência. E logo Samuel pensou estar diante do novo rei, mas o Senhor falou para Samuel, não é esse que eu escolhi, não olhe para a sua aparência, não olhe para, em outras palavras, para as suas qualidades, porque eu, o Senhor, vejo o coração. Em outras palavras, eu não vejo por fora, eu vejo por dentro. Isso chama muito a minha atenção em Deus, porque Ele é especialista em chamar pessoas que Ele conhece por dentro. Por isso que as pessoas às vezes não entendem aquilo que Deus faz na vida de alguém, porque Deus Ele realmente conhece o nosso coração. E o nosso coração, Ele revela realmente as nossas intenções e o desejo e realmente aquilo que buscamos. É por isso que às vezes algumas pessoas vão mais alto que as outras, Deus as leva em lugares maiores de relevância e influência, é por causa do coração. Que o homem, ele se especializou em escolher por aquilo que ele vê por fora. Mas o nosso Deus, ele ainda escolhe por aquilo que ele vê por dentro. Então ele falou assim, não atente para a sua aparência. Eu vejo diferente de você, Samuel. E a Bíblia diz que Jesus um dia sentiu fome. Está lá em Mateus 21, 18 e 19. Quando ele sentiu fome, ele se aproximou de uma figueira, porque ele queria se alimentar. E ele viu que essa figueira estava muito florida. Eu não sei se vocês sabem, mas a figueira ela é uma árvore diferente. Primeiro ela dá o fruto, depois ela dá a folha. Quando Jesus olhou para aquela figueira e viu que ela tinha folha, o que ele pensou? Ela tem fruto. Mas quando ele se aproximou dela, ele viu que ela não tinha fruto. Ela estava vivendo uma vida de aparência. E, infelizmente, muitos de nós, às vezes, vivemos assim. Uma vida de aparência. Bonitos por fora, mas vazios por dentro. Bonitos por fora, mas sem vida por dentro. Bonitos por fora, mas infrutíferos. E como que Jesus viu que aquela figueira não tinha fruto? Quando ele se aproximou dela. O segredo da vida cristã é quando as pessoas se aproximam de nós. E quando elas se aproximam de nós, aí elas vão perceber se temos fruto ou não. Então tem muita gente talentosa, tem muita gente famosa, tem muita gente com recurso, tem muita gente com sobrenome relevante, mas quando você se aproxima, você pode se frustrar e ver que ela não tem fruto. E o que é os frutos que sinalizam que somos frutíferos? É os frutos do Espírito, de Gálatas capítulo 5. Domínio próprio, mansidão,
temperança, amor. Quando esses frutos exalam de nós, aí sim somos frutíferos. Vivemos uma geração que acha que frutificar muitas das vezes é pular, rodar e gritar. Não estou criticando isso, mas às vezes quando você se aproxima, você percebe que às vezes a pessoa, ela te trata mal, ela denigre, ela expõe, ela envergonha, ela se acha melhor que o outro. Como conhecer alguém? Se aproximando. Temos defeitos, temos falhas, estamos em um processo de transição. Mas assim como o Senhor falou para Samuel, que possamos aprender a não olhar, a não escolher e não definir ninguém pela aparência, e sim